Fala galera, a gente está aqui mais uma vez em mais um vídeo no canal da Imprimo Arte. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês as nossas prensas, as nossas impressoras, ou seja, tudo que a gente utiliza aqui para estar confeccionando os nossos produtos, né? E dentro desses produtos eu venho trazer a minha experiência com cada item, cada prensa, cada impressora, o que eu achei que foi positivo para mim, o que eu achei que foi negativo para mim, né? E acredito que dessa forma eu consigo aí ajudar quem está começando do zero, né? Quer comprar um item, às vezes tem dúvida, né? Então eu venho apresentar aqui nossas prensas, nossas impressoras, né? A nossa bancada aí de produção, né? Apresento também alguns itens na nossa estante, onde a gente tem insumos, alguns outros itens bem legais também de se adquirir, né? E espero que esse vídeo ajude, né? Você que está começando do zero, você que tem curiosidade de ver como é que a gente trabalha, né? O que a gente tem, né? Então, esse vídeo aí a gente vai estar abrindo as portas da Imprimo Arte aí para todos vocês, né? Então, espero muito que vocês deem like nesse vídeo, né? Ativa o sininho, deixa um comentário caso tenha dúvida, né? A gente está aí para ajudar, para responder, né? Então, bora de vinheta e vamos pro vídeo. Então, meus amigos, aqui que a Imprimo Arte acontece, né? Um overview aqui de tudo, né? Que a gente tem para estar utilizando na empresa. Tem uns outros itens também, porque é um quarto da minha casa, isso, né? Então, a gente tem uma estante de insumos, tem umas impressoras paradas, tem uns itens aqui que eu vou separar mais para o final do vídeo para apresentar para vocês também, né? Mas, por via de regra, é isso aí. Então, nosso primeiro item aqui da nossa bancada é essa prensa da Micolor. É uma prensa, ela é 23 por 30, né? É praticamente o tamanho de uma folha 4, né? Como aqui a gente só trabalha com pequenos formatos, então uma prensa que me atende para tudo que a gente precisa fazer de sublimação plana. Nessa prensa, eu paguei nela R$ 620,50, tá? R$ 620,50. É uma prensa que a gente utiliza para estar fazendo chinelo, para estar fazendo MDF, tá fazendo camisa, almofada. Resumindo, né, o nome já diz, qualquer item plano, né, é essa prensa aqui que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. A gente tem essa prensa aqui, que é uma prensa cilíndrica, né, para a gente estar fazendo caneca, squeeze, resumindo aí também, quase todos os produtos cilíndricos a gente consegue estar fazendo aqui, né? Essa prensa aqui eu comprei ela usada, tá? Eu comprei ela de segunda mão e eu não sei a marca dela até hoje, né? Não tem nenhuma identificação, mas é a prensa que eu mais utilizo aqui, né? A prensa que a gente mais utiliza aqui. O valor dela, se eu não me engano, eu vou conferir certinho, mas eu acho que foi R$ 250 que eu paguei nessa prensa. Veio certinha. Não tinha quase nenhum uso essa prensa, tá? Então, uma prensa que eu gosto muito, a resistência dela novinha, né? Então, hoje ela é a prensa que mais trabalha aqui, né, para a empresa. Seguindo aqui, então, a gente tem essa prensa da FreeSub. Foi a primeira prensa que eu comecei a trabalhar nela, a primeira prensa que eu comprei. Eu utilizo mais essa prensa aqui hoje para tá fazendo todos os produtos, né? As duas são de 11OZ, as duas trabalham da mesma forma, mas eu tenho a sensação que o aquecimento nessa resistência aqui não é igual nessa. Essa aqui eu acho um aquecimento mais uniforme, né? Não sei se é uma perspectiva minha, já fiz alguns testes, né? Eu consigo chegar no mesmo resultado aqui, mas eu sinto que aqui o aquecimento não é tão legal, né? Então eu utilizo essa prensa aqui para estar fazendo caneca de plástico, né? Caneca de plástico é um pouco menor, né? Então já fica meio padronizada, tanto de pressão, temperatura, tudo certinho, né? Como a gente tem duas, eu posso ter esse luxo, né? A gente consegue fazer isso nas duas, mas a gente utiliza essa aqui para fazer caneca de plástico. Essa aqui é a caneca de porcelana e os outros produtos do dia a dia, tá? Essa prensa da FreeSub, eu paguei nela 400, não, desculpa, foi 393,38, né? Que eu paguei nela para começar a trabalhar com sublimação, né? Então ela foi aí nossa primeira aquisição de tudo que a gente está vendo aqui e que desencadeou, graças a Deus, em todos os outros itens que a gente vai ver, né? Então, seguindo aqui para
para a próxima. A gente tem essa prensa da Micolor aqui, né? É uma prensa 20 OZ, né? A gente consegue estar fazendo 2 canecas de porcelana nela de forma simultânea, né? Ela é uma prensa mais, digamos, moderna, né? Mais automatizada, onde a gente, acho que dá até para ouvir o clique. Esse clique da prensa, quando você fecha, ela já começa a contar o tempo, né? Aqui ela liga, né? E ela tem o painel touch, né? Onde você seleciona aqui e aperta para você estar produzindo, né? Essa prensa aqui, eu comprei ela mais com o intuito de estar fazendo squeeze, né? De estar fazendo caneca de chopp grande, né? Então, esse é o intuito que eu comprei essa prensa, né? Claro que a gente consegue fazer isso nas outras, tá? Mas aqui eu achava que era uma forma mais prática, talvez ainda seja, mas eu não sei se foi tão eficaz quanto eu esperava. Eu esperava que ela tivesse uma eficácia maior na produção, né? E ela não se desempenhou dessa forma. É uma prensa, não sei se eu já falei da Micolor, né? E o valor que eu paguei nela, deixa eu olhar minha colinha aqui, foi R$ 493,21 que eu paguei nessa prensa aqui. Eu não sei se eu compraria essa prensa de novo, né? Porque normalmente o pessoal faz 2 canecas nela, né? Como ela cabe 2 canecas aqui, o pessoal coloca 2 canecas e eu já vi vários relatos que caso você utilize ela para fazer só uma caneca da menorzinha, você vai danificar aqui a outra parte da resistência, que vai superaquecer e não vai ter nenhum produto para estar transferindo esse calor. Então você vai estar danificando a prensa. O ideal é que seja feito 2 canecas de fato. Caso você não tenha uma segunda caneca para fazer, esteja produzindo só uma, que você coloca uma caneca aqui só para ficar aqui simbolicamente, né? Até porque a pressão aqui, ó, tá vendo? A pressão aqui é através dessas hastes de ferro aqui, de metal, de aço, sei lá. E aí, se você coloca só uma caneca, ela entorta, não dá pressão ideal, você não tem uma definição legal no seu produto, né, de qualidade. Então, nessa prensa aqui é mais para produtos onde vai preencher de fato toda a prensa, né? Mas como eu disse, é uma prensa que caso você esteja começando, eu não recomendo a compra, tá? Não recomendo mesmo. Eu recomendo você comprar uma prensa convencional, uma prensa tradicional dessas aqui, que vai te atender muito mais. E o mesmo produto que você faz aqui, você faz aqui. A diferença que tem normalmente é essa comodidade, né? De você colocar o produto aqui e não ter que ficar tirando, colocando ele lá e cá. Mas eu particularmente não gostei muito dessa prensa, né? É uma prensa que eu não sei se eu investiria hoje nela. Mas ela tá aqui, me atende para algumas coisas sim, né? Só que para você que está começando e quer começar com uma prensa dessa, e fica aí minha recomendação. Então agora a gente vai partir aqui para as nossas impressoras. Então essa aqui é a nossa impressora de etiqueta térmica, tá? É a impressora que a gente utiliza para estar imprimindo etiqueta, para estar fazendo os nossos envios aí, né, do e-commerce. Essa prensa aqui com 1000 etiquetas dessas branquinhas e o suporte, né, impressoras, 1000 etiquetas e o suporte, eu paguei nela, foi 493 e 49, 493 e 49, né? Cara, vale o investimento. Se você tem a disponibilidade, a oportunidade de adquirir uma impressora dessa, eu acho que compensa o investimento, porque ainda mais quando o seu fluxo de produtos vai aumentando, isso aqui ajuda muito você a estar fechando o produto de forma mais ágil. Você não tem que recortar o papel bonitinho, não sei onde você imprime, se é na 4, onde que for, tem que recortar, tem que colar com durex. O dinheiro que você investe na etiqueta, né, sai muito mais barato do que a quantidade de durex que às vezes a gente utiliza para estar fechando o produto. Então essa impressora aqui é de grande valia e acelera muito a sua produção, né? Até porque as etiquetas já são autoadesivas, então você já pega a etiqueta, já destaca e já cola na embalagem certinha. Então essa prensa aqui, essa impressora, né, vale muito a pena, né? Então agora a gente vai aí de fato para começar as impressoras de sublimação e os outros produtos. Então hoje a gente tem aqui o nosso carro-chefe da empresa, né? De sublimação, a nossa impressora Epson F170, né? É a impressora aí mais fácil de trabalhar e de configurar, né? Ela é praticamente plug and play, né? Você liga ela, instala o driver no computador, ela já está funcionando.
Não tem que instalar perfil de cores nem nada, né? O valor que eu paguei nela foi R$ 2.539, né? Eu sei que não é um investimento barato para quem está começando, né? A gente inclusive começou com essa outra impressora aqui, que é a mais comum no mercado, que é a nossa Epson L1250, né? Na época, nessa impressora aqui, a gente pagou R$ 789 e alguns centavos, né? Nessa impressora aqui. E assim, ela atendeu a gente muito bem por muito tempo. Para você que tem um pouco mais aí de bala na agulha, né? Vamos dizer assim, tem um dinheiro a mais para investir, eu recomendo comprar a nossa F170. Mas para você que quer começar de alguma forma, essa impressora aqui ela é boa sim para você estar iniciando. Quais que são os problemas dela a longo prazo? Como ela é uma impressora convertida para sublimação, ela não é uma impressora sublimática de fato, né? Ela vem com a tinta dela normal e você coloca tinta sublimática nela, instala perfil de cores e tudo mais, a cabeça de impressão dela com o tempo vai entupindo, né? Porque ela, acredito que a densidade da tinta sublimática seja diferente da tinta que foi projetada para ela, né? Então se você está vendo esse vídeo, já tem impressora e sabe, e vê isso acontecendo, é por conta disso que acontece, tá? Porque ela não é uma impressora sublimática por natureza. Então, assim, essa impressora aqui, com o tempo, a cabeça dela vai começar a entupir, ela vai começar a dar umas listras no papel, né? E você vai achar que a impressora está estragando, está acontecendo alguma coisa, seus produtos não estão ficando legais. É justamente por conta disso. E aí você tem que abrir a impressora, tem que limpar, tem que tomar um cuidado monstruoso para poder não danificar ela, né? Senão a impressora estraga e tudo mais. Né? Então hoje a gente não tem utilizado mais essa impressora aqui, né? Ela está inclusive estragada, né? Mas tá aqui porque eu pretendo mandar ela para arrumar, fazer uma limpeza. Talvez eu coloque a tinta de fato que não seja sublimática nela para imprimir algumas coisas do dia a dia, né? Mas L1250, se você está começando, ok, mas a longo prazo, né? Eu acho que é importante você já ter um caixa para comprar uma outra impressora melhor. Senão você vai ter que começar a ter dor de cabeça com volume grande, né? Então, fica aí a minha dica. Voltando aqui, né? A nossa F170 de fato já é uma impressora sublimática. Já é uma impressora que já vem com tinta sublimática própria da Epson, né? A tinta da Epson é cara, mas eu nunca troquei, eu nunca coloquei uma tinta Genesis nem outra tinta. A gente sempre utiliza a tinta original da Epson. Nunca deu problema em nada. Já tem alguns meses aí que a gente tá com essa impressora, acredito eu que uns 4 meses, né? E ela é o motor aqui da empresa, né? Então assim, o kit de tinta dela é de fato também mais caro, fica cerca de R$ 500 todas as tintas dela. Mas é assim, é um investimento para quem já está aí mais avançado, né, na sublimação, mas compensa muito a compra dessa impressora. Aqui a gente tem a nossa prensa Transfer Giro 360 da Start Máquinas, né? Pode ver aí que ela está desligada, né? Os últimos 2 vídeos que saíram foi de unboxing, tanto dessa máquina quanto dessa impressora. Eu não tive tempo ainda de ligar, de utilizar, de instalar nada, né? A demanda aqui está bem alta, né? Então elas estão aqui ainda desligadas, mas em breve elas vão estar já na ativa funcionando, né? Então eu comprei essa prensa e essa impressora aqui, né? Para estar fazendo aí transfer laser, né? Os produtos aí, como eu já mencionei no próprio vídeo, de festa e vários outros produtos aí que não pega, né? Na sublimação tradicional. Então foi esse o motivo da compra desses 2 produtos. Essa prensa Transfer 360 aqui, foi o valor que eu paguei nela, foi R$ 2.090, né? R$ 2.090 na verdade, né? E essa impressora da HP aqui, ela foi no valor de R$ 2.521, né? Então esse é o valor aí desses 2 itens, né? Eu não tenho muito para falar ainda desses 2 itens porque a gente não utilizou ainda, né? Só esteticamente que eu posso dizer que são 2 itens muito bonitos, né? Mas em questão de funcionalidade, eu não tenho muito o que dizer para vocês. Esses 2 itens aqui em breve vão ter testes, né? Tem até uns produtos que a gente comprou, tem uns copos aqui já pra gente estar utilizando nela. Em breve vocês vão ver mais desses itens aqui. Então esses são os nossos itens aí, né? Que fica na bancada, né? Que a gente mais utiliza. E agora eu vou mostrar para vocês aqui uns outros itens também que eu comprei, né? E vou dar a minha opinião sobre, né? Sobre todos esses itens aí.
Seguindo aqui com os outros itens que a gente tem esse suporte aqui para fita Durex, né? Pode ser utilizado aí com vários tipos de fita, tamanhos diferentes e tudo mais, né? Da Micolor, né? A gente pagou R$79 nesse suporte aqui e assim, foi uma das melhores compras de todas, cara, porque acredito que quem tá sublimando aí sabe o tanto que é chato ficar cortando fita, né? Pode parecer uma coisa aí, uma coisa supérflua, mas isso daqui ajuda muito, né? Claro que não é o primeiro investimento, a gente trabalhou muito sem isso aqui, mas quando tive a oportunidade de adquirir, a gente adquiriu. Então só você rodar aqui, ó, ele já vai cortando a fita para você, né? E agiliza também muito a produção, ainda mais em grandes volumes, tá? A gente tem essa prensa aqui, da Micolor também, né? A maioria dos produtos que tem aqui são da Micolor, né? Ela foi sem alguma coisa, eu vou colocar na imagem aí como a exemplo dos outros itens, mas essa prensa aqui, galera, eu comprei ela porque eu não tinha a prensa plana, né? Que eu mostrei inicialmente, eu achei que ela podia substituir a prensa plana, mas não pode, tá? Não da forma que eu achava. E assim, essa prensa aqui eu recomendo ela se você de fato for utilizar formatos muito pequenos, onde a base dela pega completamente o que você está personalizando. Se você for personalizar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho, não recomendo porque não vai dar certo. Porque como não vai aquecer por igual, uma parte vai ficar queimada, uma parte não vai sair. Então essa prensa aqui foi uma coisa que a gente comprou que de fato eu não compraria hoje, né? Não no momento, talvez mais pra frente tenha alguma utilidade, mas eu não utilizo essa prensa aqui, ela fica parada. Tem outra coisa aqui também que a gente utiliza muito, que é a guilhotina da Micolor, né? Ela é uma guilhotina que, cara, é uma mão na roda. Isso aqui eu recomendo demais a compra para quem tem a possibilidade, né? Assim, eu achei o ajuste dela aqui muito ruim. Essa porquinha aqui, ela afrouxa muito rápido e aí você tem que ficar apertando. Tanto que ela vem com uma proteçãozinha que eu até tirei. Mas, mesmo com esse empecilho aí, a gente utiliza bastante essa prensa. O valor dela foi R$76 que a gente pagou nessa prensa aqui, nessa máquina aqui de corte, né? Nessa guilhotina. E ela atende muito bem e quebra muito galho, até porque a gente corta muita arte, muita coisa, né? Então esses aí são os nossos, acredito que os últimos 3 itens aqui pra gente apresentar, que de fato, né, talvez vocês tenham interesse, gostariam de uma opinião e que a gente tem aqui. Recomendo muito, não compraria, recomendo muito também, né? Então, né, finalizando aqui, né, a gente tem todos esses itens aqui, falei um pouco de cada um, né, e aí vocês tirem a conclusão que você possa ter, né. Espero ter ajudado em alguma decisão de alguma forma, dei algumas dicas de experiências minhas, né, talvez alguém possa dizer que funciona isso, funciona aquilo. Para mim funciona o que eu tô dizendo aqui, né, a experiência que eu tenho para passar para vocês. Espero ter ajudado de alguma forma, né, e é isso, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o joinha, vou deixar algumas informações aqui no final do vídeo e até a próxima, valeu!